Antes da gente começar o bate-papo entre mim e a Luísa, para a gente trazer alguns pontos aplicáveis dentro dos conteúdos que a Lívia e o Thiago aprofundaram, a gente vai trazer para vocês em primeira mão alguns resultados preliminares do Mindsight HR Report. Quer falar um pouquinho mais, Lu? Sim, esse report ele é feito justamente com base nos insights que vocês trouxeram para a gente. No momento de fazer a inscrição, vocês tinham a opção de responder uma pesquisa falando sobre alguns indicadores da sua realidade, práticas, contexto, alguns números importantes. E a nossa intenção aqui é justamente trazer esse insight de volta para você como um benchmark. Boa, maravilha. O pessoal vai compartilhar aqui na tela a apresentação e a gente vai passar com alguns primeiros insights para vocês. E reforçando, pessoal, só para vocês lembrarem, essa é uma forma de entregar um benchmark. Então fiquem atentos ao que a gente está trazendo aqui como primeiros dados, que é só um pouquinho do potencial de tudo que a gente vai entregar ao final. Boa, perfeito. Para responder o report, a pesquisa ainda está aberta, então no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como vocês podem colaborar para garantir com que essa informação impacte ainda mais o RH de todo o Brasil. Então vamos lá. A gente vai começar falando um pouquinho aqui sobre... Opa, vamos ver se passa direitinho. Foi. Um pouco sobre os resultados iniciais que a gente já tem dessa pesquisa. Então, por enquanto, a gente tem 1.817 respondentes de empresas de todos os tamanhos. Então, tem uma diversidade legal aí dentre o pessoal que respondeu e de várias áreas do RH. Então, acho que é legal porque traz uma leitura bem completa sobre os dados que a gente está querendo avaliar aqui. Quando a gente começa falando sobre modelos de remuneração, é interessante perceber que de todas as pessoas que responderam, 40% das empresas, né, que representam não tem outras práticas de remuneração diferentes de o salário, né, da remuneração comum ali que existe no contrato com o profissional. Agora, tem outras empresas que, além do salário, oferecem algum tipo de bônus, né, ou ação ali de stock options, que são formas que quando a gente pensa em atração de candidatos e retenção de profissionais, também podem impactar bastante. Então, quando a gente observa esse dado, é legal pensar muito em como que tua empresa se posiciona para atrair essas pessoas para o teu mercado. Boa. Uma outra pergunta que a gente fez para você é justamente sobre o uso de softwares de RH. Então, a gente sabe hoje em dia o desafio que vocês têm quando olham para a área como um todo, dos inúmeros sistemas que vocês podem contratar, e a gente viu que, por exemplo, 12% dos nossos respondentes não utiliza nenhum sistema para auxiliar na sua operação. Então, a gente tem aqui um potencial enorme, tanto do que a Lívia trouxe, ou de vários palestrantes aqui sobre utilizar a tecnologia e trazer a aplicação de fato de inteligência para evoluir o processo. Então, temos aqui um potencial para esses participantes. E a gente também trouxe um dado que já mostra um pouco mais dos usos dentro da organização daqueles que contratam o sistema. Então, a gente tem 23% que utilizam apenas uma ferramenta central no seu RH, 37% que utilizam 2 ou 3 sistemas e 28% que utilizam 4 ou mais. E o que esse número mostra pra gente? Se a gente pega aqueles dois últimos ali, né, de 37% e de 28%, a gente tem organizações que estão usando múltiplos fornecedores para conseguir executar os seus desafios. E muito do que a gente traz aqui, quando a gente está falando sobre People Analytics, quando a gente está falando sobre entregar agilidade, também é sobre a diferença de você conseguir entregar isso numa solução completa. Muito do que a Mindsight acredita que é justamente o que gera valor é conectar as informações entre os sistemas e a importância de você conseguir unificar esses dados, os dados se conversarem e a gente conseguir gerar de fato a inteligência no seu dia a dia. Então aqui a gente também tem uma oportunidade para entender como que eu posso transformar às vezes num sistema único e trazer essa proposta de valor integrada, como que eu posso fazer cada vez mais os dados de cada um dos processos conversarem mais. Boa, pessoal. E aqui a gente também comenta sobre os principais problemas que surgem dentro da realidade de RH. E preenchendo mais de 50% aí das respostas, a gente fala sobre liderança imatura e retenção de talentos, que são problemas de gente, né? E problemas da gente garantir com que as nossas pessoas que estão conduzindo o negócio tenham uma boa capacidade de entrega e as habilidades adequadas. Acho que puxa bastante do que o Thiago comentou sobre você ter as pessoas com os desafios adequados, com a performance adequada, e muito do que a Lívia trouxe também em relação a buscar esses candidatos que têm um perfil mais alinhado com os desafios da organização. Então aqui a gente acaba conectando com
processos e dados que devem ser coletados durante o processo de seleção e avaliação para ajudar a tomar melhores decisões com os profissionais que a gente tem dentro da empresa. Alguns outros pontos que chamam a atenção. Muitas empresas relataram funcionários desengajados como sendo um problema importante, atrair talentos, pacote de benefícios, saúde mental dos funcionários, tecnologias ineficientes, ter um time diverso. Esse penúltimo ponto das tecnologias ineficientes acaba comunicando com o que a Luísa acabou de trazer, né? Então, às vezes a gente tem vários serviços que são utilizados na nossa gestão de RH, mas que muitas vezes eles não trazem todo o retorno esperado por serem muitos sistemas para lidar ao mesmo tempo. Então, acho que isso é legal porque vai reforçando um pouco a tese que a gente tem aqui de centralizar as informações e reunir dados para tomar decisões nos processos. Bom, e reforçando, pessoal, aqui está o QR Code. Quem ainda não participou na hora de fazer essa inscrição, não perca essa oportunidade. Esse é só um gostinho de tudo que a gente vai trazer nesse reporte completo. A ideia é ser um processo anual para a gente sempre ter em mãos os insights para vocês também. Então, é uma forma de entregar tudo que vocês têm de informação de volta, compilado e com análise. Acho que uma das principais informações que a gente também vai complementar dentro desse modelo é a parte de turnover, né? Então tem um benchmark legal para que conforme vocês forem respondendo ao formulário, a gente consiga complementar e trazer essa informação mais rica para vocês. Mas agora a gente vai para o momento de atuar numa espécie de tradução de pontos que tanto o Thiago quanto a Lívia trouxeram mais cedo para a gente pensar em implementar isso nas empresas. Então, existem alguns insights que a gente queria focar agora, durante essa próxima meia hora, até meio-dia e meio, em que a gente vai falar sobre processos de seleção, sobre processos de avaliação de desempenho e sobre gestão de mudanças, um pouco na linha do que a gente comentou ontem. A ideia é que a gente saia daqui pensando em como montar um processo seletivo adequado para a realidade da sua empresa e reforçar quais são os indicadores importantes para acompanhar, como internalizar um processo de avaliação que seja mais justo e efetivo, aplicando também algumas tecnologias que são importantes, como o Thiago comentou, e realmente como gerir mudanças nesses dois grandes processos. Quando a gente introduz algo novo, o que precisa ser feito para ter sucesso com eles? Bom, gente, e agora eu vou começar a compartilhar um pouco desses insights olhando para recrutamento e seleção. Sei que, né, como a gente comentou, que a palestra da Lívia gerou bastante comentários para vocês, deu para pegar bastante insights. E eu trouxe dois de destaque aqui, que eu acho que o primeiro até do nome dela, né? Então ela trouxe pra gente sobre Talent Acquisition. Ontem a gente falou bastante sobre a importância de talento. Então, por que essa palavra? Como que eu olho justamente para o talento da minha organização e não apenas para recrutamento e seleção como uma área como um todo que tem esse processo para ser feito? Mudar o foco de eu olhar, estou recrutando para, estou buscando e adquirindo talentos para impulsionar os resultados da minha organização, buscando cada vez mais pessoas aderentes ao que vai realmente levar para o resultado que eu estou buscando, é outro cenário. Então aqui, acho que já é uma mudança que a gente vê cada vez mais acontecendo no RH e que a Lívia teve a opção aí de trazer pra gente esse insight. E aí, uma segunda coisa que eu achei super importante, que eu acredito que vocês tenham feito o checklist, como a Lívia recomendou, para encontrar os indicadores e quais vocês já estão monitorando no RH de vocês, mas eu acho que é legal também trazer muito do que a gente falou ontem, que não é pra gente olhar puramente para aquele processo, porque People Analytics é justamente sobre você ver a lente um pouco maior e conectar as informações entre as áreas para gerar insights. Então aqui eu trouxe algumas sugestões de outros indicadores que a gente pode acompanhar quando a gente fala sobre análise de recrutamento e seleção. Então, como a gente pode olhar não só para a efetividade da contratação, mas o tempo de rampagem? Quanto tempo essa pessoa demorou para performar o que é esperado na função dela? Como está a performance das pessoas com menos de um ano de casa? Como você pode acompanhar o desenvolvimento desses colaboradores? Além disso, a Lívia trouxe bastante também o Rehire Rate, que é uma taxa justamente de quanto você recontrataria esse colaborador, que é uma forma do gestor trazer o insight dele para a área de recrutamento e seleção. E é claro, sempre importante também a gente olhar justamente para o turnover também nesse caso. Então, como você pode olhar para como está o turnover de pessoas recém-entradas na empresa? Como que está esse processo de avaliação de período de experiência? Então, a gente tem vários outros processos, muitas vezes numa área de talent management ou de DHO, né, dependendo de como você estrutura a organização, mas que são sim super relevantes para você cruzar com os dados de recrutamento e seleção.
Legal, eu queria destacar, Luísa, que esse ponto do rehire rate que você trouxe, ele é algo bastante simples de implementar e que já traz um retorno mais preciso de como que está sendo a nossa atuação no recrutamento e seleção. Porque a gente colocar ali uma etapa após 3 meses de contratação, pedindo para que esse gestor avalie como é que foi essa contratação, né, se ele recontrataria a pessoa que a gente indicou e que foi selecionada afinal, nos dá uma métrica mais pareada do nosso sucesso dentro da seleção. E isso também pode ser sendo realizado em períodos maiores de tempo. E acho que aí entra um ponto importante quando a gente fala sobre indicadores. A Lívia trouxe bastante sobre indicadores do processo, mas indicadores que também estão conectados com algumas personas dentro da empresa. Ou seja, o próprio candidato, os gestores que estão fazendo essa admissão de novas pessoas e a organização como um todo. E aí é legal quando a gente for organizar esses indicadores, às vezes dividir nessas caixinhas para entender o que eu posso melhorar no meu processo, o que eu posso melhorar na experiência do meu candidato, na experiência que o gestor tem dentro da seleção desses candidatos e impactar os indicadores da organização como um todo. Esses indicadores da organização, a gente está falando aqui muito de performance, engajamento, enfim, pontos mais voltados para a gestão do talento como um todo. E aí, o que é importante a gente destacar aqui, né? Sendo que uma das saídas que a gente está pensando como que eu monto um processo de seleção ideal, é muito importante que a gente desempenhe e aplique um método. Um método é uma forma ordenada, um padrão que a gente adota para garantir que o nosso processo ele tenha maior efetividade, que a gente possa testá-lo e entender se ele está dando certo ou não. E aqui na Mindsight a gente tem um método voltado exclusivo para o recrutamento e seleção, em que a gente orienta os nossos clientes sobre quais são as principais etapas que devem ser avaliadas com um candidato e que a gente vai passar um pouquinho aqui para vocês como sendo uma forma de aprofundar os processos de recrutamento e seleção de vocês. Então tudo começa quando a gente fala sobre a atração, né, onde a gente define o que são os requisitos dessa vaga, tanto requisitos mais técnicos, mas também requisitos comportamentais. Isso envolve, claro, uma análise da posição, que a gente pode depois usar para fazer as avaliações de performance no momento de um ciclo de performance. Mas o principal é entender quem é o meu público, onde que eu vou achar ele, quais são os comportamentos que ele tem e quais são as habilidades técnicas que eu preciso garantir para que essa pessoa performe bem na posição. Se eu não sei por onde começar, o ideal é conversar com os gestores que já são responsáveis por essa posição, ou fazer benchmarks com outras empresas, porque a partir disso a gente consegue ter um panorama mais amplo sobre quem eu deveria trazer. A partir do momento que a gente define a nossa estratégia de atração baseada no escopo da função, a gente vai para os métodos de seleção. E até a Lívia comentou bastante, né? Acaba que a gente fala de testes porque é uma maneira escalável de você avaliar várias pessoas a partir de um modelo padronizado, ou seja, um modelo que é aplicado da mesma forma para todo mundo e avaliando critérios que são relevantes para a posição que a pessoa vai desempenhar. Então, a nossa principal orientação a partir do momento que você recebe um grupo de candidatos para a sua posição, é importante você aplicar uma bateria de testes que esteja alinhada com o que você precisa. Então, por exemplo, entender o quanto essa pessoa está alinhada à cultura da sua empresa, alinhar o quanto que a habilidade cognitiva, social, motivacional dela está voltada para os desafios que ela vai ter e assim por diante. Fazendo uma triagem a partir desses testes, a gente segue para etapas que são mais profundas em termos de conhecimento desse candidato. Reparem que até agora a gente não falou de currículo. A gente tem um processo de seleção que geralmente ele é muito pautado em leitura de currículo e triagem por currículo, mas que muitas vezes pode acabar deixando passar talentos, justamente porque a pessoa não coloca a denominação, uma palavra-chave que a gente busca quando vai fazer a busca dessas pessoas dentro da nossa base. Então, o ideal é a gente ter os critérios de pré-requisito para avançar só aquelas pessoas que combinam com a posição, mas não se aprofundar tanto no currículo agora. O currículo, que é a experiência profissional da pessoa, e os dados biográficos, a gente olha na entrevista. E aí a gente usa esse modelo como uma referência para aplicar uma entrevista estruturada com os candidatos. Em processos de maior volume, muitas vezes a gente vai acabar colocando uma dinâmica ou alguma entrevista coletiva, e é importante ter uma atenção especial para garantir que isso seja feito sem vieses também.
Mas na entrevista individual, que costuma ser uma entrevista com a RH e depois uma entrevista com o gestor, o ideal é que tenha um modelo estruturado. O que isso significa? A gente adotar as mesmas perguntas para todos os candidatos, para que isso gere uma base de comparação e permita com que a gente tome uma decisão de uma forma mais distanciada e não fique tão preso em vieses. Um ponto importante aqui também para destacar é a gente falar sobre o Realistic Job Preview, que foi algo que a Namisys trouxe no bate-papo de ontem, onde a gente é muito transparente com o candidato e indica como que vai ser o trabalho dele dentro da organização e observa como que é a reação desse candidato quando ele entende quais serão os desafios. Tá? Fazendo tudo isso, a gente tem uma chance de tornar o processo seletivo muito mais assertivo e evitar retrabalho com pessoas que às vezes entram rápido, mas saem muito rápido também. Boa. E aí, Lu, o que você acha sobre isso? Ótimo, acho que o Fê trouxe muito conteúdo aqui e bem aplicado. Espero que vocês tenham conseguido aí acompanhar tudo que a gente trouxe, porque um dos insights, inclusive, é que a tecnologia, a área de RH como um todo, está evoluindo muito rapidamente, tanto em questão de processos, como em abraçar a tecnologia para trazer mais agilidade para uma área tão importante para a operação. Então, uma das coisas que foi super relevante, que a Lívia comentou, é justamente sobre desmistificar como a tecnologia tem vindo e como que a gente vai cada vez mais abraçar isso, porque a gente está mudando de uma fase de experimentação para uma fase de validação do que realmente ocorre, que é como a gente já enxerga hoje, principalmente a parte de teste, que já está há muitos anos aí sendo aplicada de forma satisfatória. E bom, acho que isso é uma ótima conexão para lembrar vocês que justamente na parte da tarde, o Thailand CEO da Mindsight vai trazer esse tópico de tecnologia aplicada no RH, quais são as evoluções, como isso está acontecendo, quais são as coisas que ainda estão em testes, as coisas que estão sendo descobertas para trazer para essa área. Bom, e agora a gente vai passar para a nossa próxima conteúdo do dia, que foi com o Thiago, que foi também aí muito relevante. E fica a pergunta, Fê, quais foram os seus insights sobre a parte do Thiago? Legal. Pessoal, quando a gente fala sobre essa parte de gestão de performance, de desempenho, é interessante quando a gente pensa que gestão de desempenho é diferente de ciclo de desempenho. Muitas vezes a gente trabalha a questão de performance como algo pontual ou rotineiro dentro da empresa, mas não percebe o potencial que tem de colocar isso dentro da rotina mesmo, né? De formar um processo de performance como sendo algo contínuo. Basicamente, isso significa incorporar uma cultura onde o feedback, a evolução de performance, elas não se limitam a um período específico do ano, ou a um período específico do semestre, dependendo da periodicidade. Como fazer isso? Aí a gente resgata um pouco os pontos do que o Kiko e a Roberta trouxeram ontem nas palestras deles, que é mais conectado com a gestão de mudança. É a gente reforçar uma cultura onde o feedback, ele não só é incentivado, mas ele é praticado em termos de processos. E a partir disso a gente garante que o desempenho ele esteja sendo sempre discutido. A gente pergunta, por que é importante que isso esteja sendo sempre discutido? Parece óbvio, né, que é para a gente ter ali uma clareza do profissional com a sua expectativa de crescimento, com os resultados que ele tem, mas na prática é um pouco difícil porque é desconfortável falar de performance, é desconfortável você ter uma crítica sobre o seu trabalho, você receber um feedback de que as coisas não estão indo tão bem. Só que se você garante um ambiente de segurança em cima disso, e onde você fortalece a comunicação sobre o erro, numa lógica em que a pessoa não é punida por isso, você consegue criar uma abertura para a evolução do talento de forma muito mais ágil que a maioria das empresas. Porque aí você destrói, né, reduz o tabu que é discutir sobre desempenho. Isso é muito importante. E aí a gente precisa comentar também sobre alguns aspectos que fazem um profissional ter uma boa experiência durante a avaliação de desempenho. Esse processo, ele é um ritual dentro da empresa, ele precisa acontecer, porque a partir dele a gente toma decisões, seja de movimentação, de promoção, sucessão, desligamento, enfim. Tem uma série de decisões que partem desse ritual. Então é legal que ele aconteça. Mas o que faz um profissional sentir que fez sentido, né? Que aquele processo foi justo? A primeira coisa é que as perguntas e as escalas de respostas sejam muito claras. Então não adianta só a gente fazer uma pergunta e colocar uma escala de 1 a 5, sem que a gente explique, por exemplo, o que significa uma nota 5, o que significa uma nota 1 e o que significa uma nota 3. É legal dar esses parâmetros de escala. Isso se chama uma escala BARS, B-A-R-S.
Até, se eu não me engano, foi a Namices que trouxe, algum dos palestrantes de ontem comentou sobre essa escala, foi o próprio Mike West, onde a gente ancora alguns comportamentos esperados, como se fosse um formato de o que representa o comportamento ideal, um comportamento do meio e um comportamento indesejável. Se a gente colocar isso dentro da avaliação de desempenho, funciona muito bem. Isso também significa a gente trazer clareza no que representa um score alto, médio e baixo, então a pessoa saber ao final do processo se ela foi avaliada de um jeito mais positivo, mais negativo, ela ter uma compreensão do porquê que isso aconteceu, né, e ficar claro pelas perguntas. E aí é muito importante, teve até uma pessoa que trouxe isso no chat durante a palestra do Thiago, que é a gente garantir que esse processo seja calibrado. Por quê? Muitas vezes os nossos avaliadores, eles podem sofrer algum tipo de viés, tanto vieses de avaliação quanto vieses de postura de avaliação. Então, vieses de avaliação é quando a gente observa, por exemplo, uma pessoa que trabalha comigo e que foi bem nos últimos meses, mas na semana passada, que foi a semana da avaliação, ela fez algo que deu muito errado e que foi muito frustrante. Eu fico com viés de recência, né? Então eu pego algo que aconteceu muito recentemente e atribuo todo o comportamento, toda a avaliação dessa pessoa a esse comportamento recente. Isso acontece muito. O mesmo aconteceria de um outro lado, né? Se a pessoa foi mais ou menos ao longo do último período, mas nas 2 semanas antes da avaliação, ela sabia que a avaliação estava chegando e mandou muito bem em algum ponto ali. Então a gente tem que tomar cuidado para que esses tipos de vieses de avaliação não interfiram no processo. Para isso a gente faz algo chamado treinamento de avaliadores, né, que no inglês é Rater Error Training. Vale a pena procurar também. Aí um outro tipo de viés que está focado com postura de avaliação tem a ver com posturas que às vezes são de rigidez, leniência ou tendência central. Então você tem alguns avaliadores que às vezes adotam uma postura muito rígida, no sentido de eu preciso garantir com que a minha equipe performe melhor. Então eu vou colocar que todo mundo está mandando meio mal, porque isso vai servir de incentivo. Não funciona, né? Tem os gestores que vão adotar uma postura leniente, então eu vou colocar que todos os meus colaboradores da equipe estão indo muito bem, porque isso vai incentivá-los ainda mais. Também não funciona, a gente sabe, né? E tem os de tendência central, que é quando a gente coloca todos mais ou menos com a mesma pontuação, aqui seja porque eu não conheço realmente muito bem a minha equipe, porque eu não tive um acompanhamento tão bom, ou porque foi uma equipe que eu assumi recentemente, seja porque eu tive um comportamento mais preguiçoso com aquela avaliação de performance. Então, qualquer um desses 3 vieses, eles precisam ser colocados na mesa quando a gente faz um processo de calibração. E esse processo de calibração ele consegue ser ainda melhor se a gente coloca uma avaliação que ela é 360 graus. Ou seja, quando ela pega insights de várias pessoas que trabalham junto com esse colaborador que está sendo avaliado. Supervisores, outros liderados, pares, eventualmente até clientes internos, né, os stakeholders que a pessoa tem. Enfim, falei bastante aqui, mas era para trazer esses pontos de como a gente precisa se preocupar com o processo de seleção, ser um processo de avaliação, perdão, ser um processo justo, porque isso impacta muito no comprometimento que essas pessoas vão ter depois que elas são avaliadas e como que vai ser o retorno e crescimento dos talentos de vocês. Lu, o que você acha? Ótimo, Fê. Acho que você trouxe excelentes insights, excelentes boas práticas que a gente teve aqui, porque acaba que a gente tem muito conteúdo e a gente pode trazer também para vocês quais são as recomendações de como colocar isso no dia a dia. Então, eu vou trazer 4 insights para mim a partir do que você falou, que a gente também pode colocar na prática. Então, o Fê falou aqui, quando a gente está falando principalmente sobre justiça, sobre fazer um treinamento para os avaliadores, sobre a gente colocar ali as escalas divididas para as próprias pessoas entenderem o que aquela escala significa e avaliar melhor. E eu gostaria de adicionar alguns pontos aqui também. Hoje a gente tem excelentes ferramentas de People Analytics que conseguem analisar, mesmo depois que os resultados foram feitos, e indicar onde tem uma potencial viés ali. Esse gestor deu uma nota muito abaixo do que dos pares avaliaram. Ou a autoavaliação dessa pessoa está muito acima da do gestor. Será que é uma autoestima? Ou será que esse gestor está sendo muito rígido em relação à avaliação dele? Então a gente também tem ferramentas para poder olhar para esses dados de uma forma melhor. Então, introduzir o People Analytics nos resultados da avaliação é super relevante. E aí, agora, uma coisa que também é muito importante para trazer a percepção de justiça é justamente saber
dos colaboradores se eles estão percebendo a justiça. Então parece óbvio, mas a gente cria um processo, pensa em colocar todas essas ferramentas no processo e será que está funcionando? Então hoje a gente também recomenda bastante uma aplicação de pesquisa pós-avaliação de desempenho com todos os seus colaboradores. E essa pesquisa pode ser muito rica para você trazer, por exemplo, você recebeu o feedback do seu gestor? Como foi esse feedback? Você acredita que o gestor estava preparado para dar um feedback? Além disso, como você enxergou que o processo de avaliação de desempenho te trouxe insights de desenvolvimento? Ele está te agregando para o seu próximo passo? E essas perguntas, elas podem ser simples, mas elas vão trazer bastante insights para vocês. Se tem algum gestor em alguma área que não está conseguindo atender às necessidades daquela equipe, ou também como está sendo a comunicação sobre os processos, as pessoas estão enxergando, de fato, ele como processo justo. Bom, um segundo foco só que eu gostaria de trazer aqui é que ele também falou bastante, o Thiago, no momento dele, sobre o caminho, né? Sobre a gente não perder, sobre ser um ciclo contínuo que o Fê destacou. E aqui eu acho muito legal da gente destacar como que eu posso demonstrar que esse processo é contínuo, mesmo que eu tenha uma avaliação que seja formal e num momento específico. Porque não é pra gente abrir mão quando a gente fala sobre ser contínuo, é pra gente complementar. Como a gente pode fazer esse complemento na prática? Então, algumas recomendações aqui para trazer isso inserir as informações históricas nos momentos de discussão de gente, qual é o histórico de evolução salarial, o histórico de performance dessa pessoa, últimos feedbacks recebidos. E introduzir também o histórico no próprio momento de fazer a avaliação. Então hoje, muitas vezes, inclusive na própria ferramenta, você já pode colocar quais foram os atingimentos de metas desse colaborador nesse ciclo, nesse último semestre, nesse último ano. Quais foram a própria autoavaliação dessa pessoa, como ela enxergou, quais são os pontos que ela destaca. Então essas são outras formas que você consegue inserir histórico e mais informações para a avaliação também ficar mais completa, tá bom? E aí, agora, fechando, acho que o último insight que a gente trouxe aqui com o Thiago, que eu gostaria de destacar, é que se correlaciona com o que o Kiko falou ontem. Então, o Thiago trouxe um conceito super relevante, que é o match dos indivíduos com a sua posição, o quanto eles estão aderentes e o como o próprio ciclo de performance pode gerar insights para você entender essa aderência. E aí, o que é legal aqui? O Kiko trouxe ontem sobre o conceito do termômetro, né, do elevador de humor e como aquilo pode representar se a pessoa está ansiosa sobre um desafio ou se ela está confortável com esse desafio. Como que a gente pode juntar essas duas informações? A gente pode justamente trazer o conceito do flow. Quais são os pontos que estão gerando ansiedade? Onde da posição está desalinhado? Porque aí eu entendo quais são as habilidades que esse colaborador precisa desenvolver para performar e retirar a ansiedade dele no dia a dia. Então, esses são alguns insights práticos que vocês podem trazer de todo o conteúdo e conectando muito, porque está tudo conectado, né, com o conteúdo de ontem também. Boa, pessoal. No fundo aqui a gente está falando sobre incorporar pequenas mudanças dentro desses dois processos que são os maiores, costumam ser os mais relevantes dentro da empresa, né, especialmente na área do RH. E essa gestão de mudanças é o ponto principal. Então, basicamente, a gente fala sobre... Acho que tem dois insights pequenos, rápidos, fáceis de implementar, que é, se eu garanto que eu tenho uma pesquisa com o meu gestor, depois da seleção, onde eu vejo quanto que ele está satisfeito com o candidato contratado, se ele recontrataria essa pessoa no futuro. E se eu coloco uma pesquisa pós-processo de avaliação de desempenho, perguntando o quanto que a pessoa achou que foi justo o processo, a gente já tem muito pano para manga para ir incorporando e validando ainda mais novas mudanças. E aí, quando a gente fala de gestão de mudanças, vale a pena resgatar um pouco do que a gente comentou ontem. É importante, para uma gestão de mudanças ser bem efetiva, resgatando aquele modelo ADKAR, né, que o Kiko passou para a gente. Primeiro, a gente ter conhecimento do que precisa ser mudado, ter um desejo e um senso de urgência para mudar isso. Então, garantir que as pessoas que estão aliadas com a gente, né, elas também sintam essa mesma necessidade de mudança. Em seguida, a gente garantir um conhecimento sobre o que precisa ser mudado e como que a gente vai fazer essa mudança. Aí depois a gente vai para a habilidade de mudar o contexto atual, né? Então pegar na prática, basicamente, pegar todos os indicadores que a Lívia passou, pegar todos os insights que o Thiago trouxe e a partir disso ter a habilidade de colocar na prática e aí começar um processo de reforçar. A gestão de mudança envolve atrito, envolve ali algum desconforto,
mas acaba trazendo um impacto muito positivo, porque a evolução acontece nesse momento, né? Quando a gente passa pelo desconforto. Então é importante vocês saírem desses blocos de palestras, de conteúdo, muito inspirados e também muito conscientes de que essa mudança, para ser feita, ela precisa ser olhada de frente. Esse acho que é o principal ponto motivacional aqui, quase, que a gente traz para ir encerrando. Ótimo, Fê. A gente sabe que são temas muito frequentes de discussão no RH, então a gente está sempre falando sobre recrutamento e seleção, a gente está sempre falando sobre gestão de performance, são processo core do nosso dia a dia como operação, mas o que é legal de trazer aqui? A nossa intenção como evento e como bate-papo e o que tem de diferente hoje? O que eu posso fazer para de fato gerar mais impacto? O que eu posso fazer para planejar que esse ano eu vou fazer algo diferente na minha operação em relação a esses processos? Então, 3 coisas que eu gostaria de falar para vocês aqui de resumo rápido que vocês podem anotar. O primeiro é indicadores táticos de monitoramento. A gente trouxe várias listas, várias ideias de pesquisa, vários indicadores táticos que vocês podem acompanhar que vão demonstrar de fato a evolução desse indicador para vocês. A gente fala, a clareza sobre qual é o reporte que eu posso levar para frente, que eu posso apresentar resultados e quais eu vou conectar com o meu objetivo de negócio. O segundo aqui é como eu posso utilizar dados e inteligência para aprimorar esse meu processo, seja para reduzir vieses na avaliação de desempenho, seja para aumentar a assertividade do meu processo de seleção, seja para ganhar agilidade na minha operação como um todo. E o terceiro é como eu trago mais transparência da realidade do que está acontecendo e coleto mais informações. Pergunto o que às vezes eu não tenho coragem de perguntar ou eu não tenho um processo para saber aquela informação de uma forma oficial. Como está a satisfação dos seus clientes internos em relação ao seu processo de recrutamento? Como está a satisfação dos colaboradores em relação ao seu processo de desempenho? Então, alguns insights rápidos que a gente teve aqui hoje e eu espero que vocês tenham conseguido captar bastante do que a gente falou também. Boa! Para fazer um comentário final, parece muitas vezes que é um monte de coisa, né, para a gente olhar ao mesmo tempo. E é muita coisa mesmo. Então, o que a gente reforça aqui também é de resgatar o papel da tecnologia como aliado para centralizar essas informações e ajudar a dar mais, como se chama? Um pouco mais de força para a gestão da mudança, porque a tecnologia sistematiza, né? Ela permite com que a gente pegue um processo e aplique da mesma forma com todas as pessoas que estão interagindo. Então, tenham isso em mente no momento de considerar quais aliados vocês vão trazer para implementar os processos, porque vocês conseguem ter bastante escala usando recursos como a tecnologia para, enfim, garantir com que a mudança seja efetiva.